Isso é a imagem de agora, na Gávea, sede do Clube de Regatas do Flamengo, do Mengão Colossal. Vamos falar sobre a reunião do Conselho Deliberativo de ontem, o COD do Mengão, que tomou duas decisões que vamos colocar assim, Túlio, polêmicas. Quais foram elas? O poeta Túlio, conselheiro do Clube de Regatas do Flamengo, participou das reuniões, votou. Queria que você comentasse, dentro do que você pode falar, poeta Túlio, que você abrisse e expusesse esse momento, né, do Flamengo interno e o sócio-torcedor off-Rio, que vai sendo escanteado, excluído, limitado, e é uma pena. Tulhão, você está com a palavra. Começando ontem, a gente teve, na verdade, foram 3 decisões, né? E todas as 3, os resultados foram todos ruins. E a gente já falou aqui da limitação do off-Rio, né? Que foi aprovada uma emenda que limita e formaliza, né, o sócio-torcedor no Estatuto do Flamengo, coisa que não tinha, mas limitou a 1.000 associados para essa categoria. A outra decisão, eu vou voltar a ela depois, mas a outra decisão foi com relação a que todo associado do Flamengo que concorresse a cargo eletivo, a cargo público eletivo, ele ficaria licenciado, vamos dizer assim, de participar de qualquer poder do Flamengo. Porque como é que funciona hoje? Vou pegar o exemplo aqui do Marcos Braz. Marcos Braz é vice-presidente, então ele faz parte do poder que é o conselho diretor, que é o poder executivo do Flamengo. E aí você tem um outro poder, que é o conselho deliberativo, que é o poder legislativo, assim como o conselho de administração, bem como também o conselho de grandes beneméritos, é menor ali e tal, decidem sobre poucas coisas. A proposta foi rejeitada, né? No caso, o sócio ficaria suspenso do momento do início da campanha até a homologação do resultado. Aí, perdendo ou ganhando, ele poderia retornar depois. A outra decisão também, que aí também tem a ver com o off-Rio, havia uma emenda com a proposta para que as reuniões do Conselho Deliberativo fossem feitas de forma híbrida, né? Tanto de forma presencial como também online. Então, o associado, o off-Rio ou qualquer sócio de qualquer categoria que mora fora do Rio de Janeiro teria oportunidade de participar ali online, né? Inclusive, o Flamengo já vem adotando isso, a diretoria, em algumas reuniões internas deles lá. Também foi rejeitada essa proposta. E aí, Rafa, eu quero trazer aqui, se você me permite, né, como, né, a ordem cronológica, a produção até pode fazer um corte depois, me manda também, mas acho que vale um corte não só para o Coluna do Flamengo. Permitimos tudo, Túlio, agora só é importante frisar, para os desinformados que vêm falar, estavam falando anteriormente, vocês passam pano para o presidente, passa pano para treinador. Se isso aqui é passar pano, meu amigo, você está muito enganado. Estamos aqui buscando a verdade e o melhor para o Flamengo, né? Para o Flamengo, e porque o Coluna do Fla tem uma visão de um Flamengo nacional, né? E não desse Flamengo, dessa bolha, né? Da Zona Sul do Rio de Janeiro, essa coisa toda que o Túlio já abordou e vai retomar agora. Vamos ao corte do poeta Túlio, vai lá. Então, aí também, além de colocar no Coluna do Fla, acho que vale para o site também, que é a ordem cronológica, né? Como que a gestão, a direção, o Landim, vem minando o sócio-torcedor off-Rio, né? E aí a gente tem que voltar em março de 2020. O que aconteceu em março de 2020? Com a pandemia instalada no Brasil, a gente teve um decreto do governo Bolsonaro que, né, vem trazendo medidas, né, para você não precisar, né, para manter o distanciamento social, vou colocar assim no jargão popular. E aí, no dia 21 de maio, houve uma apresentação de um PL, de um projeto de lei na Câmara dos Deputados, em cima dessa lei que mudava, né, alguns artigos da Lei Pelé. Dentro dessas mudanças, o artigo 22, ele pediu que qualquer entidade esportiva ela é obrigada pela lei a assegurar, né, a segurança das suas eleições e o voto não presencial, né? Esse projeto de lei foi apresentado no dia 21 de maio. No dia 16 de julho, o texto final foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? E aí, para a galera que, não sei se todo mundo conhece, mas você tem um trâmite, né, para uma lei. Então, essa lei, esse projeto de lei é criado, ele é debatido na Câmara dos Deputados, depois ele vai para o Senado, tem tudo, aí tem emendas, aquela coisa toda. Então, depois de rever emendas e tal, o texto final foi aprovado no dia 16 de julho. No dia 17 de julho de 2020, o texto foi encaminhado ao Senado, como eu falei, você tem um trâmite
legal para ele correr. O que aconteceu? Qual foi a decisão do Flamengo? No dia 27 de agosto, o Flamengo promoveu o aumento da mensalidade do Off-Rio em 165%. O valor saiu de R$ 64,00 para R$ 170,00, tá? Isso já logo depois o Congresso aprovar o voto não presencial, né? E aí a gente vem aqui, ó, no dia 22 de setembro, após várias emendas, substitutivos serem aprovados, né? O Senado aprovou. E depois que o Senado aprova, ela é encaminhada para a sanção ou não do presidente, né, da República. E aí, no dia 14 de julho, o Bolsonaro pegou esse projeto de lei e sancionou. E a partir dali, né, passou a ser obrigado que toda entidade desportiva, né, assegurasse, né, o voto não presencial. Tanto que no Vasco foi assim, é lei. O que aconteceu? A oposição do Flamengo começou a provocar os conselhos. E aí, ó, a gente tem uma lei, como é que vai ser? E tal. E aí, vale lembrar, né? O Flamengo brigou de todas as formas, que inclusive o Walter Monteiro, que faz parte do grupo Frente Maior, né? O Flamengo entrou e brigou de todas as formas. E sabe qual foi, o Rafa? Uma das justificativas da direção do Flamengo contra o voto à distância? Qual foi? Vou ler aqui, ó. Ele disse aqui o Flamengo na peça. Neste ponto, é preciso distinguir a atividade futebolística, reconhecido nacional e internacionalmente, da associação recreativa sediada no seio da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Muito embora a relevância esportiva da instituição tenha alcançado níveis estelares, atraindo, por consequência, associado das mais diversas localidades, a verdade é que a vida social do Flamengo se limita à capital Fluminense. Essa, né, foi a tese defendida pelo Flamengo. E aí, o que aconteceu? A gente sabe, né, a eleição do Flamengo foi de forma presencial, papapá. No dia 9, ontem, né, o Flamengo, aconteceu essa aprovação do que a gente está falando aqui. E aí, Túlio, o que acontece, né? Rafa, vou me estender um pouquinho, mas é importantíssimo eu ler isso aqui, porque eu acho que, primeiro, assim, hoje eu posso dizer que há uma ala conservadora dentro do Flamengo, ou seja, aquela ala que quer começar como era o Flamengo dos anos 20 até os anos 30, que o pessoal, a gente estava falando aqui, quando começou a profissionalização do futebol, que quando o Flamengo começou a virar povão de fato, e tem uma ala progressista que quer abrir o clube, quer que o sócio-torcedor vote, quer que o torcedor lá do Maranhão, da Paraíba, de todo lugar, tenha oportunidade de votar para presidente, tenha oportunidade de participar do destino do Flamengo. E aí o Ricardo Henriksen, lembrando, o Ricardo Henriksen, ele foi o cara que levou Olímpicos para o Flamengo, foi o cara que teve todo envolvido no projeto de reforma. Foi candidato nosso, entrevistamos aqui na época da eleição, candidato à eleição na última candidato a presidente na última eleição, e ele é um cara especializado em marketing, né? Trabalha com isso há muitos anos. E inclusive, Rafa, é bom lembrar que foi o grupo dele, o Flamengo Sem Fronteiras, que apresentou o substitutivo inicial para formalizar o sócio Rio no estatuto. Pegaram isso como mote para poder fazer esse Frankenstein que foi aprovado ontem. Eu fiz questão de votar contra, e ele disse aqui, ele colocou um fio no Twitter que é importante, é muito importante ler isso aqui. Ele começa falando o seguinte, Rafa: agora recuperado da complexa noite de ontem no COD, né, que é o Conselho Deliberativo, não vou aqui postar um feed de indignação porque já existem vários, e não há necessidade de outro. Gostaria de ser mais objetivo, mais pragmático. Mas, afinal, o que está acontecendo no Flamengo? Explica aqui o Ricardo. Ó. A mensagem aparente de ontem é clara e objetiva. Tricolores, botafoguenses e vascaínos que residem na Lagoa são bem-vindos no Flamengo. Rubro-negros que residem no Piauí, no Amazonas ou em Goiás, não. Na verdade, isso tudo é um pouco mais complexo. E aí ele fala aqui, ó, a limitação e aumento do preço para os off-Rio e o veto e dificuldades criadas para o voto online fazem parte de uma estratégia maior, já em curso há algum tempo, a de limitar o número de votantes, com o objetivo final de restringi-lo aos sócios proprietários. O próximo passo será impor aos sócios contribuintes, que a gente tem um contribuinte sem ser o off-Rio normal, dificuldades como impostas ao off-Rio. E mesmo após uma limitação do colégio eleitoral aos proprietários, não se pode descartar um fechamento ainda maior, concentrando o poder efetivo
nos conselhos, a um grupo ainda menor. E aí ele conta aqui, ó, isso é importantíssimo, gente. Isso é importantíssimo. Temos o exemplo recente do São Paulo, onde então o presidente Juvenal Juvencio modificou o estatuto do clube para dar mais peso aos membros natos nos conselhos, efetivamente criando uma casta de poucos privilegiados com monopólio das decisões que determinam o futuro de São Paulo. O resultado prático de concentrar o poder no São Paulo nas mãos dos cardeais? A transformação em 10 anos do clube que tinha a posição mais privilegiada no futebol brasileiro, dentro e fora do campo, em um clube parado no tempo, que praticamente não ganha nada há uma década. Que tropeçou na própria soberba, né? O São Paulo. O tombo foi alto. Lembrando que o São Paulo ganhou o Paulista no passado e não ganhava há 10 anos um título. Um título, né? E aí, Rafa, rapidinho, eu vou sair um pouquinho do Ricardo aqui para lembrar que em 78, tá dando algum retorno aí, Rafa, acho que não sei se é o seu, tá dando algum retorno. E aí, ó, eu volto lá a 78. Sabe o que aconteceu em 78 no Flamengo, Rafa Penido? Até 74, somente 300 conselheiros natos votavam no Flamengo. E aí houve uma mudança na eleição de 76, em que, perdão, 75, em que eles colocaram os sócios proprietários para votar. Então você saiu de uma eleição que você tinha 300 pessoas para 2.802 pessoas aptas a votar. Na reeleição de Márcio Braga em 78, eles queriam voltar, que somente os conselheiros natos voltassem a votar. E o Márcio Braga foi para a justiça, né? Isso não foi acatado, a justiça deu ganho de causa ao Márcio Braga e a gente teve 3.677 sócios aptos a votar e 2.020 votos. Esses 2.020 votos em 78, quando o Márcio Braga se reelegeu, foi recorde no Flamengo. Recorde no Flamengo. Aí eu volto aqui ao Ricardo, né, para continuar lendo. Então, é isso que eles querem fazer. Resumindo, eles querem diminuir o colégio eleitoral do Flamengo para que somente conselheiros natos votem, né? E aí, voltando aqui para o Ricardo, voltando às aspas aqui com ele, ele fala: a justificativa geral para o fechamento é impedir que o clube seja tomado por pessoas de fora, que alguém com muito dinheiro financie a adesão em massa de novos sócios e possa controlá-los e, por tabela, o Flamengo. Uma argumentação, aliás, que já se escuta há décadas. E aí eu volto aqui para mim para explicar o seguinte: a categoria Off-Rio foi criada em 95, são 27 anos de categoria Off-Rio. Lembrando que até 2020 essa categoria valia 60 e poucos reais, né? Que mesmo que tivesse alguém que comprasse muitos títulos, né? Eu vou comprar aqui 2.000 títulos para ficar pagando para ganhar. Isso seria um valor milionário e nunca foi feito. Ou seja, isso na prática nunca aconteceu. Aí ele colocou aqui, ó: sem entrar no mérito de todas as múltiplas ferramentas de bloqueio que poderiam ser criadas, que na prática tornaria esse takeover inviável, há quem se pergunte o que é mais facilmente controlável. Olha isso aqui: um enorme número de associados ou uma pequena quantidade de votantes? O que é mais controlável? Outro argumento utilizado é a injustiça do voto com o mesmo peso para o proprietário que pagou caro pelo título e para os que não pagaram, né? Ou seja, a gente tem a diferença. É um bom ponto que merece atenção, mas que, na minha opinião, precisa ser analisado sob ótica interesse do Flamengo, não do interesse pessoal do associado. No primeiro capítulo, ele fala lá do PDG deles, eles falam sobre essa revolução, né? E de como clubes associativos, como o Flamengo... E uma questão democrática também, né, Túlio? Rapidamente, isso é a mesma coisa que você falar a uma pessoa muito rica, muito milionária, bilionária, virar e falar assim: olha, mas eu pago muito mais imposto, então o meu voto na eleição tem que valer muito mais do que o outro cidadão. Rafa, aproveitando esse parênteses que você está fazendo, o sócio proprietário que comprou o título, ele pagou mais, mas, assim, ele tem mais benefícios do que as outras categorias. Ele vota para presidente, ele vota para o Conselho Deliberativo, ele vota para o Conselho Fiscal. Então, assim, ele participa do Conselho Deliberativo, ele tem N situações em que as outras categorias não têm. Então, assim, é até assustador, né? Porque você tem um sócio torcedor do Flamengo, quem paga mais tem mais benefícios e prioridade do que o cara que paga menos, isso é natural, né? E o voto, ele tem o mesmo peso, pô. Por que o voto tem que ser diferente, né? Assim, não faz sentido algum. Então, aqui, continuando o que ele fala, né? E aí ele lembra, gente, vamos olhar hoje a situação do Barcelona. É um clube associativo como o Flamengo. O Barcelona não adotou abrir
as suas ações na Bolsa de Valores, o Barcelona não vendeu, ele não é uma SAF, o Barcelona é igual ao Flamengo, é um clube social, associativo. Olha a situação do Barcelona. E lá no plano de governo do Ricardo, ele colocava justamente isso, né? O que o Flamengo tinha que fazer para não acontecer igual ao Barcelona. Aí ele fala aqui, ó, não há futuro para entidades esportivas no mundo de corporações do futebol que desejam se manter fechadas com decisões restritas a clube de amigos. Red Bull já está aqui, City está chegando, e se a resposta do Flamengo é evoluir ao invés de evoluir, temos enorme problema. Competir contra SAFs e clubes de mecenas exige muito mais de quem quer continuar a ser um clube que pertence a seus sócios e ainda se manter competitivo. Exige mergulhar de cabeça no modelo associativo, não o contrário. Nesse contexto, na minha opinião, o interesse da sobrevivência do Flamengo no topo da pirâmide competitiva do futebol sul-americano se sobrepõe amplamente ao meu interesse como sócio proprietário do CRF. O Flamengo é mais importante que minhas necessidades. Diante de um ambiente de negócio no futebol tremendamente agressivo e desafiador, o Flamengo ontem escolheu, como um avestruz, enfiar a cabeça na areia e fazer de conta que está tudo sob controle. Então, isso está claro aqui. O grande objetivo, principalmente depois, como eu mostrei aqui em ordem cronológica, que foi aprovado o voto à distância, é restringir o voto somente para os conselheiros natos do Flamengo. Voltar, sabe a que ano? Aos anos 70. Sabe o que a gente ganhava nos anos 70 até o Márcio Braga chegar em 76? Nada! Nada! Será que é porque era o Flamengo de um clube que você tinha muitos decidindo, aliás, poucos decidindo por muitos? Não sei. Então, assim, eu vou pedir aqui para a produção, destaque isso, mostrem isso, vocês. Cara, ó, se manifestem. E, Rafa, para terminar, por favor, quem é off-Rio, quem é sócio-torcedor, não deixe de ser sócio-torcedor. Eu virei sócio do Flamengo na época da Patrícia Amorim, uma das presidentes mais criticadas. Sabe por quê? Porque eu amo o Flamengo, cara. Sabe qual é? Eu falei assim, eu vou ser sócio do Flamengo, eu vou tentar mudar alguma coisa, para tentar mudar alguma coisa, eu tenho que estar lá dentro. Eu tenho que estar lá dentro. Apesar de ver que eu venho conseguindo contribuir muito lá, né? Mas, se o pessoal que é off-Rio, que parece que hoje são 400, né? Tem que lotar os 1.000, lotar, e eles serem participativos. Quem tiver direito a voto em 2021, vota. Quem foi contra você, você vota contra ele, entendeu? Escolhe qualquer outro candidato. Vote contra em off-Rio. Então, assim, se tiver fora, não adianta, não vai conseguir mudar nada, porque eles querem restringir mais. E eles precisam de gente lá dentro, resistente contra isso aí. Então, para a gente mudar, né? Para a gente ter uma outra diretoria, com uma outra cabeça, quem quer que seja, né? O candidato, as pessoas, o grupo, a gente precisa dos off-rios lá dentro. E o Flamengo precisa do sócio-torcedor, porque esses caras vão passar, gente. A gestão Landim vai ser obrigada a terminar em 2024, entendeu? Outro nome vai surgir. E só uma coisa, Túlio, quem votou contra o sócio off-Rio? Todos os grupos políticos todos não. Teve um grupo que eu vi lá, um membro votar contra. Então não foram mais 99% dos grupos políticos que apoiam o Landim votaram a favor. Então já fica fácil de você identificar quem fez isso. Então, assim, ontem eu nunca saí tão decepcionado como eu saí ontem da reunião. Eu saí, parecia que tinham sugado o meu espírito, porque eu vi o Flamengo, como disse aqui o Ricardo, evoluir 40, 50 anos, porque não é possível em que hoje a gente tem Internacional com sócio-torcedor votando, Vasco abrindo, fazendo volta à distância, e toda a equipe que foi para a segunda divisão, que teve recentemente administrações péssimas, entendeu? Péssimas. E o Flamengo, que é pela reestruturação, né, que devia estar arejado, pensando em abrir o seu colégio eleitoral, se fecha cada vez mais. Então, mas eu não vou parar de lutar, eu não vou desistir, sabe qual é? Eu vou continuar lutando até ver o colégio... Quando eu ver, já falei isso aqui, quando eu ver o sócio-torcedor votando, o torcedor lá de Manaus votando lá, tem que ter uma urna eletrônica lá, e ele votando de lá, de Manaus, da Paraíba, do interior da Bahia, da onde for, eu não vou sossegar. Ou a não ser que eu morra antes, entendeu? Mas esses caras vão passar, gente, eles vão passar. Eles passarão, né? E eu passarinho. E eu ainda vou ver o Flamengo aberto, democrático de fato, e com a nação rubro-negra podendo escolher o destino, o seu próximo presidente. Enquanto isso não acontecer, eu não vou sossegar, mas eu não vou desistir. É isso. É exatamente isso. Mandou bem.